também de chamar ele, que é graduado em Administração de Empresas com foco em Comércio Exterior, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral, trabalha há 32 anos em comércio exterior. É assessor técnico especialista da FEBRABAN e docente do Instituto FEBRABAN de Ensino. Anteriormente, foi superintendente de produtos de câmbio e trade no Banco Safra, no Bank of America e no ABN AMRO. Trabalhou também no Lloyds, no Bank Boston, Santander e Banco Pine. Especialista em crédito documentário, já foi instrutor do IBMEC para Trade Finance e como professor no MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais da FGV. Gostaria de receber. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pela introdução, obrigado pelas palavras carinhosas. É um prazer enorme estar aqui, né? Agradecer o seu convite da Kelly Massara, presidente, né, da Abracan, que sempre nos trata com tanto carinho, e poder também dividir esse painel, né, com esse gigante do comércio exterior, o Thomas, que a gente trabalha junto também na FEBRABAN, então é um prazer. E como ele bem falou, já vi que tem participantes de muito peso aí, como o Passarete e outros aí, então a nossa responsabilidade realmente triplicou, viu, Thomas? Mas a gente está aqui com toda a humildade, com todo o carinho para poder compartilhar com vocês os impactos do PL e da consulta pública 79. Uma boa tarde a todos e um bom webinário para todos. Obrigado. Obrigada, professor. Eu gostaria já de passar a palavra a você a partir de então e agradecê-los por esse momento tão especial a tratar de um tema tão caro ao nosso mercado de câmbio. É com você a palavra, professor Marcelo. Obrigado mais uma vez, Amanda. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar sobre o projeto de lei. Eu sei que você tem, talvez, assistido outras lives, né? Está se falando muito sobre esse assunto, mas a gente vai tentar aqui trazer alguns pontos de atenção, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que a principal contribuição é justamente do PL de câmbio, né? Que foi enviado em outubro de 2019, né? Pelo governo. A principal contribuição foi justamente criar uma base legal que seja simples, porém sólida, para sustentar uma regulamentação cambial que fortaleça a moeda brasileira e a sua conversibilidade. Então, nós vamos falar um pouco disso hoje, né? Segunda coisa é que o grande foco desse projeto de lei é a simplificação e a modernização da lei cambial, de todo esse arcabouço. Nós vamos falar um pouco sobre isso. É importante aqui ressaltar, né, o privilégio de poder falar sobre isso com os associados da Abracan, que estão aí também operando em câmbio, né? E muitos devem ter uma história de muitos anos e sabem que os nossos reguladores, o CMN e o Bacen, eles estão propondo mudanças enormes, mas isso não começou de um dia para outro, nem em 2019. A modernização já vem acontecendo há muitos anos, especialmente em 2005, com o advento da RMCCI, em 2006, com a flexibilização, que na época eu tive o privilégio de trabalhar com o Alexandre Schwartzman, que era diretor do Banco Central, e nessa época ele era do ABN, e ele disse o quanto ele trabalhou para atender pleito dos exportadores, para modernizar o câmbio. Então, Central, a gente tem que ressaltar o trabalho do Conselho Monetário e do Banco Central, no sentido de já vir fortalecendo o câmbio, já vir flexibilizando e tentando torná-lo mais moderno, né? Agora, é importante a gente falar que o Banco Central percebeu uma janela de oportunidade, o Damas, Otávio Damas, diretor de regulação prudencial do Banco Central, vem falando isso. Em 2015, eles viram uma oportunidade de começar a fazer as grandes mudanças, e eles já vinham falando com a sociedade em 2016, e nós, como FEBRABAN, no caso, eu não estava, mas a FEBRABAN, naquela época, trabalhando com um grupo técnico, com os bancos, fez uma série de propostas, depois de 2018. Em 2019, então, o Banco Central lançou esse anteprojeto de lei, né, que foi enviado para o governo, para o executivo, para avaliação, e o mercado todo trabalhou bastante em cima disso. E esse projeto, pessoal, a ideia é ter no âmbito infralegal um mercado mais dinâmico e mais consistente com a nossa realidade de mercado e com a inserção do Brasil no mundo cada vez mais globalizado. Por quê? Porque esse projeto de lei, apesar de princípio lógico, ele passa competências para o Banco Central poder trabalhar de forma mais livre no infralegal, né? É bom lembrar
que durante muitos anos na história do câmbio, e eu sei que tem gente aí que tem muitos anos aí que está nos ouvindo, sabe que dependia do a lei dependia ali do Congresso Nacional, de aprovar, então havia uma coisa muito engessada, como até hoje, o Banco Central tem uma certa autonomia, mas a ideia desse projeto é realmente trazer uma grande liberalização e uma grande flexibilidade no mercado, tá bom? Eu vou falar um pouquinho só do que a gente fez e vamos falar um pouco do projeto de lei, os principais pontos, e depois nós vamos ter o Thomas falando sobre a consulta pública 79, ok? De 2020. Bom, então, o que é? O PL propõe uma reformulação, né, para quem ainda não ouviu, sobre o mercado de câmbio brasileiro, capital brasileiro no exterior, capital estrangeiro no país e prestação de informações ao Banco Central. É disso que trata ali os pontos principiológicos, né? E aí, como eu já disse, ele contemplou a maioria dos pleitos que, inclusive, lá na Febraban a gente fez, e foi bastante importante. Não foram todos, mas atendeu a vários dos pontos que os bancos vinham pedindo, né? Então, a gente enviou 5 pleitos principiológicos para o Banco Central e depois, em julho do ano passado, nós mandamos 24 pleitos operacionais. Pleitos que já estamos trabalhando de novo, exatamente com uma visão do texto substitutivo, que foi aprovado na Câmara em dezembro, e também com vistas a atender ou já incluir os pontos da ECP 79, que o Thomas vai comentar com a gente aí em detalhes, tá bom? Vocês sabem, em dezembro de 2020, o relator Otto de Alencar Filho, Otto Alencar Filho, na verdade, né, apresentou um texto substitutivo com as modificações, então nós vamos tratar aqui do que mudou, do que era o texto original e do que está lá para ser aprovado no Senado. E aí, obviamente, houve alguns destaques, e esses destaques foram de partidos que colocaram algumas situações que prejudicariam o PL se os destaques fossem aprovados, mas em fevereiro todos eles foram rejeitados e o texto substitutivo foi aprovado, então, na Câmara dos Deputados e foi enviado, quer dizer, aguarda a votação, né? Enviado para o Senado, mas aguarda uma oportunidade de votação no Senado. O Banco Central tem uma posição nesse momento de que ele seja aprovado dessa forma, que não haja muita sugestão de mudança, para que não volte para a Câmara, para que não haja aí criar uma comissão especial e atrase o projeto. Então, nós mesmos, os bancos, e até creio também que as corretoras estão torcendo para que vá sim, para que a gente tenha os ganhos desse projeto e depois, se houver alguma necessidade, o próprio Banco Central tem dito, olha, a gente pode fazer por meio do infralegal ou submeter alguma coisa mais pesada depois, mas a gente acredita que do jeito que está, estará bom, né? Então, o próprio Damaso sempre diz isso. Outro ponto, né, para relembrar a todos, a gente acha, né, até o Rubens Sardenberg, aqui na Febraban, acha que ele tem dito que provavelmente a gente deve ter a aprovação em breve o Senado vai apreciar a matéria, e por isso a gente vem se preparando para trabalhar já, ou para sugerir pontos de infralegal mais atualizados. Mas lembrando que assim que ele for aprovado, nós teremos aí o tempo do vacatio legis, né, que é 1 ano após a aprovação para a implementação. Parece muito tempo, mas não é, dado todas as mudanças que o Banco Central deve fazer. Em conversa, eu e o Thomas tivemos lá, né, com o DEREG recentemente, eles avisaram que devem fazer mudanças, especialmente no interbancário, as mudanças um pouco mais pesadas em termos de sistema, né? Uma mudança grande, vou falar daqui a pouco na CDE, né, na conta domiciliada no exterior, aqui em reais, e provavelmente os registros de capital estrangeiro, eles não devam fazer grandes mudanças toda a parte tecnológica, inclusive porque teve uma revisão, e você acompanhou, houve uma revisão recente, né? Uma atualização, mas eles devem mexer em cap, floor, devem estabelecer parâmetros pelo infralegal para assim exigir ou não algum tipo de autorização, de registro, como a gente tem os ROFs, tem o RDE-IED, o RDE-ROF, né, tem o portfólio, enfim, você sabe a quantidade de registro NIMP, PPE, e então talvez eles façam uma flexibilização no que diz respeito a valor ou a regras para exigência ou não de registro, tá bom? Bom, eu já falei aqui que a gente está trabalhando revisitando os pleitos infralegais, né? Então, vamos falar um pouquinho do PL. As propostas para o novo marco regulatório cambial
foram divididas em 4 macro-áreas, né? A primeira, ambiente de negócios. Então, a gente vai falar um pouquinho já sobre a questão da codificação de operações cambiais, né? O que a gente vem pedindo bastante para reduzir. A gente sabe que em outros países, por exemplo, no Chile, é apenas uma página de naturezas cambiais. Por que nós precisamos de mais de 200 naturezas cambiais? Acho que há espaço, o Banco Central já entendeu que há espaço para uma simplificação, uma consolidação dessas naturezas, né? Vamos falar também, porque o PL fala sobre registro de capitais estrangeiros, né? Como simplificar isso, as inovações tecnológicas, né? Vamos falar um pouco sobre a questão de operações de troca de moeda diante de um ambiente disruptivo, e também um formato mais moderno e um pouco menos burocrático da questão informacional, os reportes que tem que se enviar, né? Que as entidades, os bancos, né? Os agentes autorizados de câmbio têm que enviar para o Banco Central. Então, isso também está sendo contemplado pelo PL. Muito bem. Bom, é importante notar, né, você já deve ter ouvido, mas você sabe que o PL tem um arcabouço antigo, né, dispositivos rígidos e obsoletos. Você sabe que a regra que se tem notícia é a primeira regra cambial mesmo, que está em vigor até hoje, de 1920, né? Então, o ano passado completou 100 anos, o Banco Central até disse que não queria deixar chegar aos 100 anos, mas não teve jeito, né? Acabou atrasando o processo, mas você vê dispositivos complicados, regras muito rígidas, e você olhando assim, em mais de 100 anos, com mais de 400 artigos, são mais de 40 artigos, na verdade, instrumentos legais com mais de 400 artigos, né? E aí sempre todo mundo fala do exemplo, né, de 1920 lá, por exemplo, da questão do jogo do câmbio, né? Ninguém sabe explicar o que é o jogo do câmbio que tinha lá. Se hoje alguém perguntar, quem que viveu até agora para dizer o que era o jogo do câmbio, né? Você vê, por exemplo, lá na década de 30, né, de Getúlio Vargas, você vê a questão da vedação à compensação privada, né? Então, o curso forçado da moeda, você vê uma série de coisas que ainda se mantém, que o PL agora vai trazer uma inovação e uma flexibilização que nós vamos comentar já. Então, o que praticamente a nova lei cambial vai falar? Vai tratar sobre a liberdade para a realização de operações de câmbio sem limitação de valor, desde que observadas as regras aplicáveis. Essa é uma grande flexibilização que a gente vem olhando, vem observando no PL cambial. A taxa de câmbio já é, de certa forma, livre, né? E nós temos um mercado de flutuação suja que a gente sabe, né, para poder, livre, né? Então, para ele poder controlar o aumento da taxa de câmbio a um nível que seria muito ruim, mas não é totalmente livre, né? E existem punições que a gente está também pedindo que o Banco Central também possa deixar isso de uma maneira mais livre para que o mercado se regule, o mercado moderno, que não precise dessa figura do Banco Central como xerife ali olhando o tempo inteiro a taxa de câmbio. Então, a ideia é realmente deixar que o mercado se autorregule, e aqueles que têm os preços mais altos acabam sendo excluídos ou não tão cotados, né? Essa é uma ideia de aumentar a competitividade no mercado de câmbio, né? Operações no mercado de câmbio somente podem ser realizadas por meio de instituições autorizadas pelo Banco Central, quer dizer, podem ser. O PL de câmbio trouxe esse novo conceito de tirar a palavra financeiras, então deixou instituições exatamente pelo discurso da agenda hashtag do Banco Central de aumentar a competitividade. Ele já vinha permitindo as fintechs de crédito, e agora ele vai abrindo para as fintechs poderem operar no mercado de câmbio, aquelas que serão, inclusive, autorizadas a operar no mercado de câmbio. O Thomas vai falar muito bem disso, até quando ela não for autorizada, ela vai poder operar através de um agente, ele vai falar também do ambiente do IFX e dos limites, mas você vê que é uma questão que o Banco Central abre para a concorrência. Isso é muito bom. A única nossa preocupação é que as fintechs não tivessem, aliás, fosse dispensado o mesmo tratamento que é dado para os bancos, para as corretoras, porque, afinal das contas, uma coisa que nós não queremos é a simetria regulatória, certo? Então, a mesma regra para todos, para que a gente tenha um mercado justo nesse sentido. Lembrando que fintechs também, às vezes, tem uma capacidade muito grande digital, de soluções digitais, eletrônicas, e elas acabam tendo uma grande facilidade, especialmente no mercado de valores mais baixos, vão realmente, se já não estão, né, quer dizer, já está acontecendo, assumir uma parcela importante desse mercado, o market share. Então, realmente, a única questão é que haja os detalhes
de identificação de cliente, qualificação e regras de PLD compliance, tais quais são aplicadas para os bancos, tá certo? Como eu estou dizendo, as instituições autorizadas são responsáveis pela identificação e qualificação dos clientes. Você sabe muito bem, quem é que está ouvindo, que é da área do PLD, com o advento da 3978, Carta Circular 4001, que mostra os crimes, né, indícios de crimes, aí, os exemplos de tipificação de crimes, lavagem de dinheiro, enfim, tudo isso preocupa bastante as autoridades. Então, é importante que a flexibilização seja acompanhada também de um arcabouço de PLD, de compliance, seja muito bem observado por essas entidades. Então, isso é para controlar e prevenir a prática de atos ilícitos nesse mercado, né? E o PL também atualiza e reforça as atribuições do Banco Central. Nós tivemos a questão agora da autonomia do Banco Central, e também o PL também dá esse poder para o Banco Central regular no infralegal de uma maneira muito maior. E isso preocupou alguns deputados, proprietários, porque eles diziam, olha, nós vamos estar na mão do Banco Central, amanhã muda de governo, o que vai ser? Esse negócio de independência também, eles ficaram muito preocupados. Mas hoje a gente nota um Banco Central muito maduro, Roberto Campos com uma liderança extraordinária, empurrando Open Bank, né, PIX, já vamos falar de PIX internacional, né? Ele está, e assim, eu vejo que o Banco Central está trabalhando em várias frentes com uma velocidade impressionante. Então, a gente acha que o Banco Central merece, né, essa oportunidade realmente dessa liberdade, essa flexibilidade, essa autonomia para poder agir nesse mercado de moedas, né, do câmbio brasileiro. Entre outras coisas que eles também, tem outros mercados que ele atua, obviamente. Bom, o PL vai falar que a instituição autorizada a operar em câmbio continua sendo responsável por identificar e qualificar clientes, assegurar o processamento ilícito das operações e adotar medidas de controles destinadas a prevenir a realização de operações cambiais para a prática de lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. A gente vem discutindo a questão do Risk-Based Assessment, que estava no primeiro texto, no segundo ele não deixou assim tão evidenciado, mas a questão do Risk-Based Assessment é algo importante, porque até com a 3978, a qualificação dos clientes, a gente deveria ter um câmbio mais livre, e essa é a discussão que a gente tem com o DEREG sempre, até com o DECOM, também, um câmbio onde a gente pudesse não precisar pedir documentos, né, a gente chama de fundamentação econômica, de exportação e de importação para cada contrato, para cada operação que se faz. Então, a gente vem propondo que a análise seja feita muito mais em cima do cliente, e não seja feita em cima de operação a operação. A ideia de ficar checando operação a operação é uma coisa muito vinculada ao século passado, né? E até as regras antigas, né? As regras novas, com as regras novas agora, de maior foco em PLD e compliance, e a questão do Know Your Customer reforçado nos bancos, a gente deveria confiar mais no cliente, ou seja, até o Banco Central sempre fala desse exemplo, faz sentido eu ficar pedindo para a Vale, para a Petrobras, né, para grandes empresas nesse Brasil, large corporate, ficar pedindo, eu já sei que é exportador, eu tenho lá o movimento dele de câmbio, a gente checa, vê os registros, a gente sabe da atividade econômica, porque eu preciso. Então, a ideia é ter ponto de olhar menos documento e mais o cliente. Obviamente que algo financeiro, remessas financeiras, talvez isso não seja tão simples. Os bancos provavelmente vão continuar pedindo documentos durante um tempo, né? Outro ponto é que no texto substitutivo, na questão do Risk-Based Assessment, né, criou-se lá o artigo 27, né, no projeto de lei, agora é 5387B, por isso que chama B, né, porque tem o texto substitutivo, está dizendo que a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio não poderá exigir do cliente dados ou certidões que estiverem disponíveis em suas próprias bases de dados ou em bases de dados públicas e privadas de acesso amplo. Isso vai gerar um problema aí para todo mundo que trabalha com documentos, né? Enfim, todo o autorizado de câmbio, corretoras, bancos, fintechs, enfim, que forem trabalhar essa questão, isso para a gente ficou uma situação um pouco mais sensível, que teoricamente você não pode pedir documentos que você já tenha nas suas bases ou que esteja disponível, que saia em bases públicas, né, ou privadas de amplo acesso. Então, isso é uma coisa que é bom para as empresas, mas para os bancos vão ter que ter um controle maior quando ele quiser pedir documentos, né? Tirando aquela parte que eu falei, quando precisar pedir documentos, vai ter que ter um trabalho maior aí de ter esse controle, né, para não ficar pedindo a mais. Bom, outro ponto aqui, a questão tributária. Esse foi uma grande guerra que nós tivemos, o Thomas mesmo esteve em Brasília, discutindo isso lá, o Banco Central, e junto com
secretário Sandro Serpa, a gente tentou, de certa forma, tirar essa responsabilidade dos bancos do recolhimento, de observar o recolhimento do imposto de renda antes da liquidação do câmbio. Isso foi uma coisa que a gente realmente perdeu. O Banco Central falou claramente que as questões tributárias eram mais sensíveis, eram mais difíceis, e se a gente fosse insistir nisso, a gente poderia não ter o projeto aprovado. Então, a gente tentou, de certa forma, junto com o Banco Central, a nosso pleito ali, a Receita, mas não funcionou. Inclusive, fizemos junto com a Ambima. E aí, pelo contrário, o PL, no seu texto, acabou trazendo, sabe quando você mexe numa coisa e depois acaba ficando pior? A gente queria que apenas informar as operações de câmbio e a Receita, então, falaria diretamente com o contribuinte. Mas aí ficou pior. A instituição, o artigo lá, né, na verdade, a Lei 4131, foi praticamente, está sendo toda revogada, mas nessa parte do artigo 9, o seu artigo 9 não foi, e aí a gente, como banco, os bancos continuam responsáveis por observar, né, o recolhimento do imposto de renda, como também o texto inseriu um dispositivo dizendo que transfere ao cliente a responsabilidade de classificação da finalidade, ou seja, a empresa passa a ter que também classificar, né, porque o banco sempre orientava, a empresa, de certa forma, já fazia, mas agora fica a responsabilidade dela, mas o banco tem que prestar suporte às instituições, os agentes autorizados, não só câmbio, corretoras, toda vez que eu falar aqui, eu estou falando do agente autorizado, tá? Tem que prestar orientação e suporte técnico para os clientes que necessitem de apoio para realizar a correta classificação. Então, a coisa ficou assim. Antes, o banco fazia já isso, né, por uma questão comercial, mas agora está escrito no texto, na pedra. O banco tem que prestar orientação e suporte técnico. E aí, isso continua gerando um custo de observância tributária, inclusive, das áreas tributárias dos bancos, junto com as áreas de câmbio, e para a correta classificação. Porque a classificação, uma vez que você classifica, você vai para o próximo ponto, que é que entende essa categoria ou nessa natureza de operação. E tudo isso é a consulta pública. Então, eu vou pular alguns pontos aqui, mas a gente pode responder perguntas depois, tá? Importante dizer que o PL prevê praticamente a revogação completa da Lei 4131, como eu disse, da 11.37106 e da medida provisória 2224/01. Esses normativos que serviam de base, que servem, né, por enquanto, servem de base para toda a sistemática dos nossos registros de capital estrangeiro. Então, a ideia é revogar isso exatamente para ter uma flexibilidade, como eu falei, até dos registros. Quem sabe um dia o Banco Central, como a gente está pedindo, né, o Thomas sabe disso, a gente lá na FEBRABAN está pedindo para que, inclusive, não haja esse registro, a gente possa reportar. Se a questão é estatística, tem outras formas de fazer isso. Né? Então, a gente está estudando esse tipo de coisa. Além dessa revogação, o PL atribui competência ao Banco Central para regulamentar e monitorar capitais estrangeiros, né, com relação aos seus fluxos e estoques, estabelecer procedimentos para remessas referentes a capital estrangeiro, né, fundamentação econômica, enfim, as condições, né, usualmente observadas nos mercados internacionais, e requisitar informações sobre capitais brasileiros no exterior e capitais estrangeiros no país. Então, o Banco Central agora ele acaba tendo um papel maior nesse ponto, especialmente se ele flexibilizar os registros, isso que ele deve fazer. E a grande inovação aí também do projeto é que ele diz lá no seu artigo 9º, né, que vai ser dispensado o tratamento jurídico idêntico ao concedido capital nacional, em igualdade de condições. Isso traz, obviamente, uma segurança para o investidor, né, estrangeiro, de que ele tem o mesmo tratamento que o residente aqui tem, né, ou vai ter, pelo menos, ele vai ter o mesmo tratamento. Isso é muito importante para quebrar algumas regras de observância para a gente poder entrar na OCDE, uma liberalização de entraves, né, da questão de registro de capitais. Então, eu sempre ouço o Otávio falando, olha, a gente precisa fazer cair uma série de barreiras para a gente poder entrar na OCDE. Não é só assim, o governo quer e entra. Existem regras, e uma delas é essa, é o tratamento jurídico idêntico ao capital nacional, tá? Outro ponto que também o texto substitutivo traz é que ele autoriza o Banco Central a estabelecer requerimentos diferenciados e proporcionais para a constituição e funcionamento de instituições financeiras, inclusive dispensar a autorização. O Banco Central vai ter poder de ele mesmo dispensar a autorização, né, para algumas operações ou para algumas entidades. Tá? Outro ponto, o PL também, a questão aqui de regras sobre compra de espécie, é o peer-to-peer, né? Entre pessoas que compram e vendem dólar entre si. Antigamente, isso era só
do ponto de vista legal, só agente autorizado de câmbio poderia fazer esse tipo de coisa. Mas isso já acontecia, as pessoas trocam dólar, compram, trocam entre amigos, entre pessoas, mas agora é de forma autorizada pelo Banco Central, e o projeto original era $1.000 e acabou na Câmara, acabaram trocando para $500, tá? Bom, o PL também tem a possibilidade de serem criadas novas modalidades de instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, como a gente já falou, né? Agora as IPs aí entram na jogada também, nós vamos falar já já. Possibilidade de fomentar novos modelos de negócios, né? Como a gente já disse, pelas fintechs, contribuindo para a concorrência. Muito bem. Esse é um ponto interessante do PL, né? Que ele traz uma previsão expressa de que as instituições financeiras poderão alocar e investir no Brasil e no exterior recursos captados no país, né? Com recursos captados no país ou no exterior e destinar esses recursos para operações de crédito e financiamento. Então, uma das primeiras reuniões que a gente teve em novembro de 2019, com o DEREG, vários bancos, foi legal quando eles usaram a expressão, o DEREG usou, olha, você vai poder fazer um FINIMP ao contrário, você vai poder financiar um importador, né, no exterior, inclusive que não tenha relacionamento, não seja uma offshore de uma empresa brasileira, né? Então, isso flexibiliza bastante a captação de recursos no Brasil ou no exterior para financiar brasileiros e não residentes também, né? E aí você vê a queda da circular 24, que vai ser revogada, né, que diz, nos termos da decisão do CMN, de 66, comunicamos que é expressamente vedado instituições financeiras, por qualquer forma, aplicar ou promover a colocação no exterior de recursos coletados no país. Então, obviamente, ela tem que cair para um banco poder captar aqui no Brasil e poder, de certa forma, emprestar no exterior com recursos captados a partir de fontes brasileiras, aqui no mercado brasileiro, né? Então, e também a questão da 4033, né, que vai falar exatamente que limita você, um banco, emprestar dinheiro para empresas exterior sem ligação com a empresa brasileira. Então, aqui tem que estar o acionista majoritário, ou tem que ser uma offshore de uma empresa brasileira, e essa vedação vai cair com o PL. Então, esse é um ponto bastante importante. Outro ponto é que as empresas brasileiras poderão utilizar seus recursos em conta de titularidade própria, de forma livre, inclusive para fazer operações de empréstimos. Você sabe que, desde 2006, o exportador pode ter recursos contra titularidade própria no exterior e pode usar esse recurso para pagar obrigações próprias, mas não pode pagar terceiro, não pode emprestar, só pode investir ou ingressar. E o PL de câmbio vai dar essa liberdade de ele usar esses recursos, né, lá fora, para poder, inclusive, fazer mútuo. Então, essa vedação é algo que não faz sentido no mundo de hoje, né? Então, é muito complicado. Muito bem. Rapidamente aqui também, só um minutinho aqui. Bom, a lei, a questão que eu quero falar aqui, chamar a atenção dessa lei 95, somente as instituições financeiras eram autorizadas a processar o ingresso e a saída de moeda nacional e estrangeira do país. Em 2013, essa regra foi alterada para possibilitar que fosse realizado por qualquer instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, observada a regulamentação do CMN, mas nunca houve uma abertura efetiva. E agora, no texto substitutivo, o projeto de lei de câmbio propõe o seguinte regime legal: mantém a exigência de serem realizados exclusivamente por meio de instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, estabelece que o Conselho Monetário e Banco Central regulamentarão os tipos de instituições que poderão efetuar o ingresso e a saída de moeda, considerando porte, natureza e modelo de negócio. Então, isso é muito mais interessante, né? E por isso que eu falei que a gente tem medo desse poder dado ao Banco Central, mas aí tudo isso, como eu já disse, visando a competitividade, o Banco Central verificando a eficiência e a saúde, né, desse mercado, cada vez mais autorizar novos entrantes aí. Isso é muito bom para o país, né? O PL também propõe para os viajantes o limite em dinheiro de espécie para cada passageiro, né, ao entrar ou sair do Brasil, de $10.000. Então, atualmente, você sabe que o limite é R$10.000, né? Então, passa a ser $10.000 para ficar mais parecido com o nosso mundo globalizado aí, né, com o exterior. Outro ponto é a compensação privada, né? Então, o que acontece? Atualmente, é vedada a compensação de créditos ou valores entre residentes e não residentes. Então, você já sabe disso, e o PL de câmbio, inclusive, manteve esse texto, tá? Mas, no texto substitutivo, ele autorizou, fez uma inversão. Ele autorizou a realização de compensação privada, né, entre residentes e não residentes, mas
diz que o Banco Central é que vai exigir a esses residentes que prestem informações sobre a referida operação. Aquele negócio, você deve 20, ele te deve 30, então ele só pode te pagar 10. Hoje você tem que fechar os câmbios pelos valores totais e só o ajuste pela diferença, mas os câmbios têm que ser fechados, os dois câmbios, e as operações têm que ser feitas em full, né, completa, até por uma questão tributária, né? Então, agora o Banco Central melhora esse texto, né, da década, né, do século passado, para poder, então, permitir. Ele estava proibido, agora ele permite, mas ele vai dizer em que termos, tá bom? Muito bem, rapidamente aqui também, o curso forçado da moeda continuará a ser uma regra geral. Então, lembrando que o PL, ele não, muita gente mal interpretou isso, mas o PL está consolidando as exceções em que a estipulação de pagamento mais estrangeiro em território nacional é admitida, né? Então, o que o Banco Central fez? Ele trouxe o decreto-lei que vai ser revogado 857, jogando para o artigo 13 do PL e aumentando alguns escopos, né, para pagamento em moeda aqui, né, em território nacional, em moeda estrangeira aqui no território nacional. Então, nesse sentido, o Banco Central, desde o decreto 42.820, se permite, né, conta em moeda estrangeira aqui no país e se permite alguns pagamentos em moeda estrangeira. Porém, são segmentos específicos. O que ele fez foi aumentar, né? Por exemplo, né, comércio exterior, contraparte no exterior, contrato de câmbio, exportação indireta, que foi uma nova opção, cessão e delegação de tais obrigações. E ele amplia esse escopo, por exemplo, contrato de arrendamento mercantil entre residentes no Brasil se os recursos forem captados no exterior. E uma coisa que ele traz aqui também é essa questão da contraparte ser concessionária, permissionária, autorizatária, arrendatária nos setores de infraestrutura. A gente está tentando entender, até eu e o Thomas conversamos um pouco antes da live sobre isso, que é a questão na infraestrutura, você tem muitas vezes operações de longuíssimo prazo, às vezes acima de 5 anos. Existe aí uma questão quanto à questão da variação cambial, porque se há um cessionário aqui, ou se há no setor público, ou se há uma licitação, geralmente operação em reais, e esses caras, esses investidores estrangeiros ficam sujeitos ao hedge, ao custo de hedge para proteger a moeda, a variação cambial. Então, esse projeto prevê o aumento aí, num dos escopos, essa questão da contraparte para a infraestrutura, poder ter aí operações com obrigações em moeda estrangeira, né, e não em reais indexado a dólar para não correr a variação cambial, exatamente para uma maior eficiência, né, nesse setor. Eu acredito que isso já é um pleito desse setor, desses setores de infraestrutura há muito tempo, tá bom? E o PL também outorga poderes ao CMN para estabelecer novas situações de pagamento em moeda estrangeira, desde para mitigar o risco cambial e, se puder, ampliar a eficiência do negócio. São as duas vertentes que o Banco Central vem falando o tempo inteiro. Nós, se acharmos que ali o fornecedor de uma empresa, né, que já tem recebíveis em moeda estrangeira, né, ele faz o transporte, por exemplo, do minério de ferro, e ele tem contrato em reais, enquanto que a empresa tem o seu recebível redeado em moeda estrangeira. Se a gente acha que isso traz eficiência e pode mitigar o risco cambial, por que não permitir que o contrato seja feito em pagamentos em moeda estrangeira? Então, esse é o ponto aí do Banco Central, tá? Bom, eu estava lembrando aqui uma frase do Gustavo Franco que diz, né, o espaço para a moeda brasileira comparar-se a outras se encontra delimitado pela regulamentação cambial. Então, o PL de câmbio foi feito para reforçar as bases do processo de conversibilidade do real. Deixa eu ver que elas são. Oh, meu Deus, vamos correr. Então, o que acontece? Esse projeto foi feito com vistas a trazer a conversibilidade do real. Ou seja, é a plena correspondência internacional, pessoal, né? O projeto propõe medidas para fomentar e simplificar o uso da moeda nacional no exterior. Então, o que acontece? Primeiro, ele permite que um banco estrangeiro mantenha uma conta em reais no Brasil e, a partir dessa conta, realize pagamentos no exterior. Isso já pode, né? Atualmente, apenas o fluxo inverso é permitido. Desculpa, o fluxo inverso é que é permitido. Hoje, você pode ter ingresso direcionado às ordens de pagamento em reais. O que o PL está fazendo é completar outra ponta que não tem, que é exatamente permitir que se faça, que um banco estrangeiro mantenha uma conta em reais aqui e, a partir dessa conta, brasileiros possam fazer pagamento em reais. Com isso, o Banco Central vai aumentar o portfólio dos bancos no exterior, o real vai passar a fazer mais parte ainda dos portfólios de bancos no exterior, que, aliás,
Segundo Geraldo Magela, no seu livro, ele fala sobre isso, né? Que era do Banco Central. O Geraldo sempre está nas lives, né? Ele fala, né, que um dos pontos para uma moeda ser conversível é ela fazer parte de portfólio de bancos no exterior, é poder ser trocado por viajantes em quase todo lugar no mundo. Enfim, o real vai chegar nesse ponto e o projeto prevê exatamente isso, que, aliás, também é um dos pontos de barreira para a OCDE. Outra coisa, rapidamente, é que o texto do PL afirma que contas em reais de titularidades e não residentes terão o mesmo tratamento das contas de reais de titularidade residentes. Então, a gente está trabalhando, o Banco Central disse que realmente, por isso que vai sofrer uma grande mudança, e aí, porque vai cair aquela sistemática da TIR, né? E hoje melhorou, né, com a resolução BCB, se eu não me engano, número 4, se eu não me engano, ou a 16, uma das duas, que fala exatamente da questão de que aumentou de 10 mil para 100 mil. Operações abaixo de 100 mil pode ser feito sem registro, mas ainda precisa. A ideia é dar o mesmo tratamento da conta de não residente, o mesmo tratamento que o residente tem, para que possa fazer transferências. Você vai nos Estados Unidos, você abre uma conta, você tem uma conta corrente. E por que eles aqui têm todo esse critério da TIR, da Carta CC5 de 69, né? Aquela sistemática de você não pode fazer tudo, tem um certo controle, tem registro, então a ideia é fazer isso. A manutenção de contas em reais por entidades internacionais. Isso aqui é um grande ponto de destaque do PL, que é a possibilidade de bancos centrais estrangeiros e instituições não residentes que prestam serviço de compensação, liquidação, custódia, né, no mercado internacional, para eles fazerem isso aqui. Eles vão manter conta em reais no Banco Central. E isso, com certeza, gente, vai facilitar a participação de investidores internacionais em títulos públicos denominados em reais, diretamente no exterior. Então, isso também está sendo um golaço que o Banco Central está fazendo, é de realmente fomentar que bancos centrais tenham contas em reais, e isso vai ajudar também na conversibilidade né, do real. O Banco Central até fala, inclusive, que para efeitos de América Latina e as questões transfronteiriças aqui, vai fomentar muito o pagamento em reais, que já é aceito em alguns países da América Latina, você sabe disso, mas a ideia é que toda a América Latina, em primeiro lugar, aceite o real, tá? A questão da moeda estrangeira, acho que nem preciso falar muito, né? Vocês sabem daquele repórter, acabou fazendo a pergunta, no outro dia a mídia falou um monte de besteira, a ideia nunca desse projeto foi dolarizar a economia, o Banco Central não quer abrir conta, não quer permitir, ficar permitindo, ele vai poder fazer isso, mas ele não vai ficar fomentando conta em moeda estrangeira pessoa física. Eu ouvi um monte de balela, inclusive de parlamentares, de gente até importante nesse Brasil, falando isso, divulgando, olha, a partir de agora você vai poder ter conta em dólar, e aí na aprovação, a gente assistiu aquele espetáculo, né, de alguns partidos parlamentares dizendo assim, tá vendo, nós vamos ter conta em dólar, deveria defender aqui o povo brasileiro, estamos defendendo o povo da bufunfa. Então isso tudo irrita muita gente, né, fake news, a falta de conhecimento do povo que não tem acesso à informação correta. O Banco Central falou 1000 vezes, não é a intenção, vai fazer com parcimônia, vai permitir para alguns segmentos, para a eficiência cambial e para ver se o processo é melhor, né, do ponto de vista de negócio, muito mais para a pessoa jurídica. Talvez um dia abra, mas não é dolarização, teria que mudar tudo no sistema nosso brasileiro, né, de pagamentos. Portanto, a ideia é a conversibilidade do real e não a dolarização da economia. E o Banco Central deixa claro isso, tá? Isso já estava autorizado, desde de 42 está autorizado, ele só aumentou ali alguns segmentos para conta em moeda estrangeira ou para dívidas em moeda estrangeira, né? Então, a mídia teve uma repercussão muito negativa. Bom, pessoal, aqui é só para falar que o ACC, a gente não venceu aquela guerra, né, de cair o encargo, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, a gente tentou tirar o encargo, né, que não faz mais sentido, não tem mais arbitragem, com uma taxa de juros tão baixa, mas infelizmente ainda tem, mas com a Circular 4002, com prazo de 1.500 dias, a gente acha que os bancos cada vez mais vão aumentar os prazos do ACC, diminuir o PPE, e provavelmente a gente não vai ter, não deve ter muitos problemas, a previsão de estatística que caia bastante essa questão do encargo financeiro, mas infelizmente ele vai continuar, só que o Banco Central vai poder regulamentar sobre isso. A única coisa que muda é que ele fica limitado ao valor total do adiantamento, 100% do valor da operação, que antes não tinha essa limitação. O Banco Central também fala no PL sobre a compilação de estatísticas, enfim, deve requerer de forma mais flexível as questões
de informações, até mesmo para estar alinhado aos padrões da ONU, tá? OCDE, enfim. Bom, resumindo, que o Thomas está aí, ó, prontinho já para falar, já vou levantar a bola para ele já, falar rapidamente dos ganhos do PL cambial. Então, é simplificação legal, segurança jurídica, eu poderia falar muito tempo sobre isso, a questão da insegurança jurídica aqui. Instituição autorizada não é mais responsável pela classificação da finalidade da operação, passou para a empresa, mas no fundo, é o banco que vai acabar, porque ele tem que prestar suporte. A instituição autorizada não pode exigir dos clientes informações de documentos que estejam contidos em base de dados próprias e públicas, eu comentei. O PL prevê plena correspondência bancária, é a grande vitória do mercado. Limita o valor da multa do ACC, né, em 100%. Contrato de exportadores com concessionários do setor de infraestrutura pode ser pago em moeda estrangeira, isso é um grande ganho aí do setor, né, que eu comentei. A questão de porte de moeda em espécie, né, isso é menor, né, 10 mil dólares. Os bancos poderão alocar e investir recursos no exterior captados no Brasil, isso também é uma grande... Você já pensou a gente poder, né, essa abertura é fantástica, no mundo globalizado ela faz todo sentido, né, a gente poder financiar quem quiser, emprestar para quem quiser, sujeito obviamente, à avaliação de crédito. Essa questão dos 500 dólares, peer-to-peer, né, não é 1.000, caiu para 500, e o exportador poder utilizar esses recursos de forma livre no exterior, inclusive podendo fazer empréstimos. Então, o PL traz aí uma série de questões fantásticas. Eu corri o máximo possível, porque o tempo urge, né? Mas dá para falar de PL durante umas 3 horas, discutir um assunto amplo, uma grande mudança para o nosso Brasil. Quero agradecer muito a Abracam pela oportunidade, a gente vai falar depois, passar para as perguntas e respostas, mas eu passo agora para o meu grande amigo, esse gigante do comércio exterior, que eu admiro muito e que vai conversar com vocês agora sobre a edital de consulta pública 79, que a gente já vem trabalhando bastante também sobre isso. Thomas, é contigo, meu caro.